Bem, essa semana eu assisti Mestres do Universo, ou basicamente o filme do He-Man, que é a nova aposta ali da Mattel, basicamente, né? Que tá a Mattel junto com a Warner, que tá tentando pegar esses brinquedos que ficaram tão famosos, né, ali no passado. E às vezes até hoje também são famosos e transformar em live actions, né? Filmes com pessoas reais. Já deu muito certo ali com Barbie e a gente tem agora o Mestres do Universo, né? Que pra quem não sabe foi uma linha de brinquedos que foi criada, né? Ali nos anos 80 e o que popularizou muito foi justamente o desenho, né? Que o desenho foi criado para popularizar esses bonecos ou foi o contrário, mas eu acho que foi basicamente isso que aconteceu. Então, muita gente ali com 40, 50 anos de idade tem muito apreço por esse universo, né? Porque cresceram, né? A infância deles foi assistindo esse desenho, principalmente brasileiros. Ainda tem as músicas do Balão Mágico, todos os memes que envolvem o He-Man. E aí eles estão fazendo essa nova aposta de filme, né, para tentar agradar tanto esse público mais antigo da animação, né, e dos brinquedos, como também o público mais jovem, é, que trazendo uma coisa, né, mais contemporânea. E a primeira coisa que eu tenho que dizer é que filme maravilhoso, gente. Eu fui assistir com até baixas expectativas, né? Expectativas moderadas ali. Eu imaginei que ele fosse meio parecido, que fosse uma experiência parecida com Mortal Kombat 2, né? Que foi só divertido, muito focado nas cenas de ação, né? E que não teve uma história tão interessante assim, mas ainda assim divertido. Mas esse filme é muito melhor do que o Mortal Kombat 2 é muito melhor do que só isso, né? Ele é muito mais do que só isso. A primeira coisa que eu quero elogiar muito, porque hoje em dia é muito raro ver efeitos especiais tão bons, né? Que não seja um filme do Avatar ali, algum filme muito caríssimo, assim. Mas é um filme com os efeitos tão bem polidos, assim. Isso é tão raro da gente ver hoje em dia, que os seres fantásticos, né, que estão ali, eles não parecem. Claro que eles são CGI, né? Dá pra saber que são CGI, mas a gente vê textura, a gente vê a pele dos seres vivos ali, né? Então realmente é um filme com efeitos especiais muito bons. Eu, por exemplo, posso comparar com Mandaloriano e Grogu, né? Que é um filme que ele tem até uns efeitos especiais interessantes, mas muitos são mal feitos, assim. E esse filme não, o mundo dele é vivo, é rico, ele é todo bem construído. E eu acho que isso se deve muito ao fato do diretor desse filme, né? É um projeto que ele é até meio antigo, né? Que ele vem sendo planejado, né? Já estão pensando em fazer esse projeto. A pré-produção dele foi longa, mas ele começou a ser gravado recentemente, ali ainda depois, um pouco depois da pandemia. Mas tem o diretor desse filme, que é o Travis Knight, se eu não me engano o nome dele, ele é um diretor de animação que tá vindo para os live actions, né? Ele é o diretor de, para quem não conhece, né, Paranorman, Cube e as Cordas Mágicas, Link Perdido, filmes que foram indicados ao Oscar de animação e que são muito renomados pela crítica, né, especializada, e também tem uma base de fãs muito fortes. E esse diretor, ele mostra como ele consegue trabalhar bem em live actions também. Eu espero que eles façam continuações desse filme. Eu acho que tem espaço, sim, pra franquia crescer bastante. E vir filmes até mais legais do que esse, apesar de eu achar esse muito bom também. Mas realmente é um filme que ele é muito interessante, né? Vamos por partes. Como eu já elogiei os efeitos especiais, que realmente é um elogio que eu gosto de fazer, porque hoje em dia realmente tá meio difícil a gente pegar efeitos especiais bons nos filmes. E nesse tá, né, filmes grandes assim. E ele tem uns efeitos muito bons. É, Como eu falei, né, a criação de mundo é muito legal. E uma coisa que eu fiquei meio ressabiado quando eu assisti ao trailer foi a parte da Terra, né? Porque realmente tem uma parte ali da trama que se passa no planeta Terra. E uma coisa que eu achei muito legal é porque essa parte também é muito interessante, porque geralmente quando filmes trabalham essa parte fantástica e na Terra, né, geralmente não dá muito certo, né? Fica sempre a parte da Terra fica mais chatinha, né? O nosso mundo real. E apesar deles querem transmitir essa chatice da Terra, eu acho que ainda assim é uma trama muito legal. Começa o filme ali de uma forma muito interessante. Apesar desse não ser a cena inicial, que inclusive é muito boa também. E como eu falei, né, visualmente o filme é muito bonito, né, os efeitos especiais são muito bons, a criação de mundo, né, de Eternia é muito legal,
E eu nem contei a sinopse ainda, né? Basicamente é isso. O He-Man, começa criança no filme, né? E aí o Caveira vai lá... É o Esqueleto, na verdade, não é o Caveira, não. O Esqueleto, ele começa a dominar a Eternia e ele é mandado pra Terra, né? Pra poder se proteger. Depois de adulto, ele consegue voltar pra Eternia, enfim, pra enfrentar o Esqueleto. Esse fio que liga tudo não é tão importante assim, né? É bem baseado nos desenhos e tal, naqueles episódios, né, do desenho, que sempre é essa luta contra o Esqueleto. Mas eu gostei bastante, assim, porque a parte da Terra é muito legal visualmente e os personagens são bem interessantes ali, engraçados. Ah, e uma outra coisa, né? O tom desse filme, ele não é de drama, né? Nem aquela só aventura. Ele tem muita aventura, tem drama também, mas ele é muito focado na comédia. E uma comédia muito bem feita, bem pontuada. E é um filme que ele não é comédia pura, ele não tenta te fazer toda hora rir. Mas ao mesmo tempo ele tem tiradas muito engraçadas e eu acho que ele sabe exatamente quais personagens e quais momentos essa comédia cabe dentro do filme. Eu acho legal isso, porque ele é um filme que, por mais que ele não se leve totalmente a sério, ele sabe que tem partes que ele quer se levar a sério ao mesmo tempo, que tem partes que ele não vai se levar a sério de jeito nenhum. Né? E aí que eu tenho que falar sobre os personagens em si. Eu acho que o primeiro grande acerto é o Nicolas Galitzer, né? Eu acho que ele, como um galã de cinema, funciona muito bem ali com a proposta do He-Man. E até essa questão dele ser uma pessoa muito bonita é muito tratada dentro do filme também, né? Tanto na Terra quanto em Eternia. Mas eu acho legal porque a construção do personagem dele, eu não recordo muito de He-Man, né? Não assisti o Mestres do Universo quando era criança. Mas eu achei legal esse personagem ter essa característica, né? E tem uma questão que é trabalhada no filme, né? Que é o fato dele trabalhar com uma certa coisa ali no planeta Terra, né? Porque ele tá vivendo há muitos anos ali, que faz sentido com a trama do filme, né? E o fato dele trabalhar com isso e ser bom nisso faz com que isso seja importante dentro dos conflitos que acontecem dentro do filme. Eu achei essa sacada muito interessante, né? Eu não vou falar o que é para não dar spoiler, mas é uma coisa bem interessante, né? De trazer uma questão da personalidade dele, que levou ele a trabalhar com certa coisa na Terra e, né, vir e se encaixar bem com a história principal do filme. Como eu falei, o Nicolas Galitz está muito bom, eu acho que ele é um ator muito bom, ele é muito carismático, né, primeiramente, eu acho que as expressões faciais dele são muito boas, ele faz muito bem o papel de bobão, ao mesmo tempo que consegue fazer o papel de galã, e também os momentos que ele precisa ser o bicho velho, né, mas ao mesmo tempo aquela cara de rapaz inocente ainda, né? Bom. Ele tem essa cara de bonzinho como o He-Man precisa ter. Outro acerto também é a Tila, que é a Camila Mendes, alguma coisa assim, que tem duas brasileiras no filme, né? E tem outros acertos também, que a Tila é Tila ou é Tula? Não sei, mas acho que é Tila. Que é a principal companheira dele ali, né? E meio interesse amoroso dele, que eu acho também é uma personagem muito boa. O Idris Elba também é muito bom no filme. Eu achei que ele tem um arco de personagem bem interessante. Tem uma robô também que aparece nesse elenco principal ali, que eu achei muito legal também. Enfim, eu acho que o elenco tá muito certinho, assim, todo mundo tá bem. Claro que não vai ter desenvolvimento para todo mundo, mas ao mesmo tempo é um filme muito bem feito, assim, com um elenco de personagens. E toda essa esquisitice que a Eternia pede, né, porque os seres vivos dali são esquisitos, né? A gente tem um gato, leão, falante verde, né? Nesse universo. Então, realmente, tudo é esquisito. E isso é tão legal, a forma como é feita, que me lembrou muito os filmes do James Gunn, né? Porque ele pega esses personagens, né, que são esquisitos, tanto visualmente quanto de personalidade, né? E eles têm essas diferenças muito fortes entre si, mas eles vão se unindo por uma causa maior. E tem todo esse universo de personagens esquisitos. E eu achei que me lembrou muito Guardiões da Galáxia e principalmente o Esquadrão Suicida do James Gunn. Mas eu acho que isso é totalmente porque o Idris Elba tá no filme e ele é o mesmo personagem praticamente. Não é exatamente igual, né? Mas ele parece muito o personagem dele em um Esquadrão Suicida do James Gunn. Eu achei que parece bastante, então isso acabou me fazendo lembrar, né? Muito desse personagem ali no outro filme, num filme do James Gunn. Mas esse não é um filme do James Gunn, como eu falei, do Travis Knight.
E outra coisa, eu gostei bastante da trilha sonora, né? Mas, gente, sinto muito quem é hater do Jared Leto, mas ele fazendo o Esqueleto é o melhor personagem do filme, é a melhor coisa do filme. O filme é recheado de coisas boas, eu acho que ele é todo muito bom, né? Claro que ele não é um filme memorável, não vai marcar minha vida, não é o melhor filme do ano, né? Já vou falando aqui. Mas o Jared Leto fazendo o Esqueleto, eu assisti dublado, mas eu acredito que o texto também funciona muito bem na voz dele, né? E eles pegam um dublador ali, eu acho que é o dublador original do Esqueleto. Gente, é extremamente engraçado. Eu amei o Esqueleto, eu acho que o vilão é muito bem escrito nesse filme. Ele é muito engraçado, como deve ser o Esqueleto, ele é ridículo como deve ser o Esqueleto, e ele é também ameaçador como deve ser o Esqueleto, porque ele realmente é essa força que ele é 100% do mal, né? E eu acho muito legal como o filme ele brinca muito com o fato dele ser uma pessoa, de ser um ser, né? Que ele é puramente maligno, né? Ele tem a risada de vilão que gera muitos momentos engraçados. E tem uma cena ali que ele fala uma frase, gente, chegando no terceiro ato do filme, que eu me acabei de rir no cinema. Então, é isso. O Jared Leto é o MVP desse filme, né? Ele é a melhor coisa desse filme, mesmo que o filme tenha muitas coisas muito boas, viu? As cenas de ação são muito boas, as cenas de diálogo são legais, né? O drama não vai ser aquela coisa maravilhosa, mas serve ali pra história. E é isso, é um filme muito bom, vale a ida no cinema, é um filme bonito, é um filme bem feito, e eu dou 4 estrelas pra esse novo Mestres do Universo, né? Que já teve o antigo.